Robert, um empresário bem-sucedido e dono de um renomado bar de vinhos, sempre se dedicou à família que construiu ao lado de sua esposa e seu enteado, Ethan. Determinado a proporcionar uma vida estável e cheia de oportunidades, ele investiu seu tempo, esforço e recursos para garantir o melhor para o jovem. No entanto, à medida que Ethan se aproxima da idade adulta, tensões ocultas começam a emergir, colocando em xeque tudo que Robert acreditava ter construído. Meu enteado disse que eu não sou seu pai verdadeiro e que não tenho o direito de ordenar que ele faça nada. Meu enteado disse que eu não sou seu verdadeiro pai e que não tenho o direito de mandar nele. Você não significa nada para mim. Você não é ninguém. Então, quando chegou a hora de pagar pela faculdade, eu disse para ele deixar o pai dele pagar a mensalidade. Nunca imaginei que estaria compartilhando essa história, mas preciso tirar isso do meu peito. Meu nome é Robert e tenho 45 anos. Eu sou dono de um bar de vinhos muito bem-sucedido na cidade, que eu construí sozinho do zero, e me orgulho muito disso. Esse bar me apresentou a alguém há mais ou menos 5 anos, ou pelo menos foi o que eu pensei na época. Melissa era uma contadora que eu contratei para ajudar a administrar o lado financeiro do meu negócio. Ela era inteligente, eficiente e tinha uma elegância silenciosa que me intrigava. Ela não era apenas boa no trabalho, tinha uma calorosidade nela, algo que tornava as noites longas de revisão dos relatórios financeiros um pouco menos tediosas. No começo, mantivemos as coisas profissionais. Ela era nova na equipe e eu não queria ultrapassar os limites, mas com o passar das semanas, me peguei ficando mais tempo no escritório dela, inventando desculpas para ver como ela estava, apenas para estar perto dela. Eventualmente, tomei a iniciativa. Deixe-me te convidar para jantar, eu disse numa noite depois que terminamos de revisar os livros. Ela hesitou por um momento e então sorriu. Você está me convidando como meu chefe ou como um homem? Como um homem. O jantar se transformou em outro, depois em mais outro. E antes que eu percebesse, estávamos falando sobre um futuro juntos. Tudo parecia perfeito. Melissa era atenciosa, seu filho Ethan era educado e bem-maneirado, e eu sentia que finalmente tinha encontrado a família que sempre quis. 1 ano depois de começarmos a namorar, nos casamos e Melissa e Ethan se mudaram para a minha casa. No começo, tudo correu muito bem. Eu mergulhei de cabeça para ser o melhor padrasto que eu poderia ser. Levei Ethan a jogos esportivos, ajudei-o com projetos escolares. Fiz questão de que ele tivesse tudo o que precisava. Paguei por férias em família. Comprei para ele os tênis mais modernos que ele queria e tentei dar a ele o tipo de vida que eu gostaria de ter tido quando tinha a idade dele. Ele via o pai de vez em quando, o que, para ser sincero, nunca me deixou totalmente confortável, sabendo o que sei sobre o passado dele. Pelo que eu sabia, Kevin quase incendiou o antigo apartamento deles várias vezes enquanto estava bêbado, o que foi a razão pela qual perdeu a guarda em primeiro lugar. Mas Melissa insistiu que era importante para Ethan manter esse vínculo e que o pai dele estava sóbrio. Ele ainda é o pai dele. Ela dizia sempre que eu expressava minhas preocupações. Ethan precisa saber que o pai dele ainda se importa com ele. A única vez que vi Kevin em um evento escolar, ele não parecia sóbrio para mim. Havia algo no jeito como ele balançava levemente enquanto estava parado, a maneira como seus olhos não conseguiam se focar direito. Mas eu fiquei quieto. Afinal, quem era eu para interferir? Eu era só o padrasto, certo? Se eu soubesse então o que sei agora, se eu soubesse... Talvez o meu desejo de ser o padrasto perfeito tivesse me cegado para o que realmente estava acontecendo. Mas enfim, a retrospectiva é 20 por 20, não é? E o verdadeiro problema ainda não tinha começado, nem perto. Antes que eu percebesse, o tempo passou rápido e chegou o aniversário de 18 anos de Ethan. Tanto seu aniversário quanto sua formatura estavam chegando. E isso o fazia andar pela casa como um nervoso caco. Ele sempre dizia, e se algo der errado? E se ninguém aparecer? E se isso não for perfeito? Uma noite, ao encontrá-lo pensando demais, coloquei minha mão reconfortante em seu ombro. Ei, tá tudo bem, eu disse a ele. Aliás, eu tive uma ideia brilhante. Que tal fazermos a sua festa no bar? Podemos reservar a melhor área da casa. Imediatamente, seus olhos brilharam. Eu sabia que meu bar de vinhos tinha se tornado um lugar popular na cidade. E Ethan estava morrendo de vontade de mostrar isso aos amigos. Sério? Ele disse, já pegando o celular. Meu Deus, meu Instagram vai bombar. Todo mundo na escola vai morrer de inveja. Me joguei nas preparações. Eu queria que tudo fosse simplesmente perfeito para
para ele. Até o levei para comprar um terno de grife, um modelo preto e elegante, que o fazia parecer um empresário mirim. Ele ficou ótimo no terno e parecia um jovem profissional. Eu assenti em aprovação. Quantos convidados você acha que vai chamar? Perguntei uma noite enquanto estávamos passando os detalhes. Ele mexeu no celular e hesitou por um momento. Cerca de 30 pessoas. Ótimo! Você pode me mandar uma lista de convidados para eu garantir que temos espaço e comida para todo mundo? Ah, eu não tenho uma lista ainda, ele disse apressadamente. Pode planejar para 30, tudo bem? Em retrospecto, eu gostaria de ter insistido mais na lista, mas eu estava tão envolvido nas preparações. As mesas estavam postas, a iluminação era dourada e quente, e a atmosfera no Upper West Wine Bar estava simplesmente perfeita. Tinha sido transformado no local ideal para o aniversário de um jovem de 18 anos, sofisticado, mas ainda jovem, com um menu selecionado de coquetéis virgens e petiscos. Ethan estava deslumbrante no terno preto, de pé perto de um grupo de amigos, rindo e tirando fotos. A família de Melissa estava lá, conversando com seus colegas de classe, e tudo parecia estar correndo bem. Então ele entrou. Eu imediatamente reconheci Kevin, mesmo antes de ele abrir a boca. Ele balançava levemente a cada passo. Estava visivelmente bêbado. Eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para meu filho, ele declarou em voz alta, chamando a atenção dos convidados. Eu estava sentado ao lado de Ethan quando o pai dele cambaleou em direção à nossa mesa, e seu olhar se fixou em mim com puro desprezo. Levanta, ele disse com desdém, acenando com a mão. Esse é meu lugar. Eu sou o pai dele de verdade, não você. Mantive a calma. Tem bastante espaço com os outros convidados na mesa ao lado. Por que não se junta a eles? Não. Dessa vez a voz dele ficou aguda, quase um rosnado. Esse é o meu lugar. Você precisa sair do meu lugar. Quem você pensa que é? Olhei para Melissa, esperando que ela interviesse, fizesse alguma coisa, qualquer coisa para amenizar a situação. Mas ela estava ali, com o rosto pálido, olhando para as mãos, como se elas tivessem as respostas para todos os seus problemas. Respirei fundo e me preparei. Essa era a noite de Ethan e eu não ia deixar que fosse totalmente arruinada quando eu podia impedir. Deixe-me ser bem claro, eu disse, olhando firme nos olhos de Kevin. Você tem duas opções: sentar na mesa ao lado com os outros convidados ou ser escoltado pela segurança. O rosto dele se contorceu de raiva. Olha você, senhor dinheiro, jogando seu peso por aí. Ele cuspiu, balançando levemente enquanto se apoiava na borda da mesa. Você acha que pode comprar tudo, não é? Comprar meu filho, comprar o amor da minha família. Alguns dos clientes começaram a olhar. Vi alguns dos meus habituais nas mesas próximas, tentando parecer indiferentes, mas claramente prestando atenção em cada palavra. Minha equipe de segurança estava ali perto, aguardando o meu sinal. Você simplesmente entra aqui com seu bar chique e sua casa grande. Kevin cuspiu, a voz se elevando a cada frase. Acha que pode me substituir só porque tem dinheiro? Pois adivinhe, você não pode comprar uma família com isso. Antes que alguém pudesse reagir, ele pegou um prato de tábuas de frios e jogou no chão. O estalo do vidro contra o silêncio repentino do bar, e depois outro e mais outro. Queijos finos e carnes curadas se espalharam pelo piso de mármore caro. Uma garrafa de água com gás importada virou e se espalhou pelo piso de madeira polido do bar. Olhei para a equipe de segurança e dei uma leve assentida. Eles se aproximaram com rapidez e profissionalismo, como haviam sido treinados. Senhor, é hora de o senhor ir embora, disse o chefe da segurança com firmeza, pegando o braço de Kevin. Eu os observei enquanto eles o conduziam para fora. Seus protestos bêbados se tornaram gritos incoerentes que ecoavam no salão, até que a porta da frente se fechou atrás dele. O silêncio. Então, gradualmente, o murmúrio dos convidados começou novamente. Eu me levantei e coloquei o sorriso mais brilhante de dono. Desculpem por isso, senhoras e senhores. Vamos continuar a noite. As bebidas são por conta da casa. Isso não perturbou os habituais, que estavam acostumados com esse tipo de coisa. Depois de alguns minutos, eles voltaram às conversas. Mas nas nossas mesas, os amigos e a família de Ethan estavam paralisados. Os sussurros eram constantes. Eu via eles trocando olhares para Ethan, para Melissa, para mim. A história estaria em todas as redes sociais até de manhã. Ethan estava sentado reto, mexendo na comida do prato. O terno que o fazia parecer tão maduro antes, agora o fazia parecer pequeno e vulnerável. A festa que ele imaginava perfeita para o Instagram rapidamente se transformou em um pesadelo. Depois de cerca de 1 hora, ele resmungou. Estou com dor de cabeça, podemos ir para casa? A festa acabou logo depois disso. As pessoas fizeram desculpas educadas, mas eu podia ouvir o que falavam enquanto saíam. Coitado do Ethan, viu o que aconteceu com o pai dele? Assim que entramos em casa, Ethan foi direto para o quarto.
Eu o segui até o andar de cima e depois entrei no quarto dele para conversar. Como você está se sentindo, filho? Perguntei suavemente. Estou bem, ele resmungou, olhando para uma tigela de cereal. E foi só isso. Uma palavra. Os dias seguintes foram como viver numa casa fantasma. Ethan, energético e falante, se tornou praticamente um estranho. Toda vez que eu entrava em um cômodo onde ele estava conversando com Melissa, ele se calava, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo. Uma noite, quando Ethan já estava na cama, tentei trazer isso à tona com Melissa. Não acha que deveríamos fazer algo? Talvez levá-lo para conversar com alguém? Ela fez um gesto com a mão, como se a conversa fosse insignificante. Ele está bem, só precisa de um tempo para processar o que aconteceu. Deixe-o em paz. Mas não estava tudo bem. Nada disso estava bem. Apesar da tensão em casa, todos fomos à cerimônia de formatura de Ethan. Melissa e eu estávamos na plateia e aplaudimos até as mãos doerem. Quando chamaram o nome dele, ele estava ótimo de cap e beca, e por um momento, parecia que as coisas finalmente estavam melhorando. Claro, fizemos uma festa depois em casa. Eu sabia o que ele mais gostava, então preparei seus pratos favoritos: fritas trufadas, mini hambúrgueres de carne, os bolinhos de caranguejo que ele sempre pegava da cozinha do bar, até o exagerado bolo de chocolate de 3 camadas, que provavelmente deveria ter levado pelo menos uma semana para ser feito do jeito certo. Os colegas de classe dele vieram e, por um tempo, a casa ficou cheia de risadas e conversas animadas sobre planos para ir à faculdade e férias de verão. Por algumas horas, tudo parecia quase normal novamente. Ethan estava sorrindo, falando, parecendo ser ele mesmo de novo. Eu comecei a relaxar, pensando que talvez estivéssemos virando a página. Então, o telefone dele tocou. Ethan saiu para atender. E quando voltou, havia algo diferente em seu rosto. Uma calma resoluta. Ele veio até mim diretamente pela primeira vez em dias, com um mínimo de disposição. Meu pai vai vir aqui em casa, ele disse. Ele quer me dar os parabéns pela formatura. Meu estômago se revirou. Absolutamente não, eu disse sem hesitação. As memórias frescas do desastre de seu aniversário ainda estavam vivas. Ethan, pensa no que aconteceu no seu aniversário. Ele apareceu bêbado, fez uma cena, quebrou coisas. Isso foi culpa sua. Ethan me interrompeu, sua voz se elevando. Nada disso teria acontecido se você apenas tivesse saído do caminho e deixado ele. Sente-se, ele é meu pai de verdade. Você deveria apenas ter se afastado. Eu fiquei lá, me sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Todo esse tempo, depois de dias de silêncio, isso era o que ele estava pensando. Que eu era o culpado. Eu me virei desesperado para a Melissa, esperando que finalmente ela dissesse algo, que fosse, de uma vez por todas, a mãe que o Ethan precisava. Melissa, por favor, eu disse. Diga a ele o quão inadequado foi o comportamento do pai dele na festa de aniversário. Mas ela ficou lá, olhando para as mãos, como se elas guardassem os segredos do universo. O mesmo silêncio, a mesma covardia que eu tinha presenciado no bar de vinhos naquela noite. Algo dentro de mim se rompeu. 5 anos tentando ser o padrasto perfeito. 5 anos andando sobre cascas de ovos. 5 anos fazendo desculpas pelo comportamento dos outros. 5 anos engolindo a frustração. E tudo aquilo transbordou. Ouça-me, Ethan. Eu disse claro, mas firme. Aquele era o meu bar de vinhos. Fui eu quem organizou toda aquela festa para você. Eu que comprei o maldito terno de grife que você queria. Fiz absolutamente tudo para que aquela noite fosse perfeita. E o seu pai chegou bêbado, te envergonhou publicamente e ainda causou danos materiais. Ele nem te deu um presente. O que ele fez foi trazer caos e vergonha em um piscar de olhos. O rosto do Ethan passou de raiva para fúria em um instante. Ai meu Deus, lá vamos nós de novo, ele gritou, levantando as mãos. É tudo sobre o dinheiro com você, não é? Eu paguei por isso, comprei aquilo. Você acha que porque tenho dinheiro pode controlar tudo? Ele se virou para os colegas que estavam em pé na sala, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Meu pai de verdade vai chegar logo, ele disse com uma risada amarga. Vai ser bom finalmente ter uma pessoa normal aqui, ao invés disso. Ele gesticulou para mim como se eu fosse alguma sujeira que ele tivesse pisado. Seu pai não vai entrar nesta casa, eu tentei dizer, modulando minha voz contra a onda de raiva e dor que subia em mim. Não depois do que aconteceu no bar. Foi aí que o Ethan perdeu completamente a compostura. Seu rosto ficou vermelho e ele começou a gritar comigo na frente de todos os convidados. Você não é meu pai, ele gritou. Você não é nada para mim. Você é ninguém. Quem você pensa que é para me dizer o que fazer? Fique fora da minha vida. Você é só um cara que minha mãe casou por causa do dinheiro dele. A sala ficou em total silêncio. Eu podia ver os amigos dele se mexendo desconfortáveis, alguns olhando para os celulares, outros fascinados pelo teto. Ethan se virou para eles.
a voz cheia de veneno. Vamos embora daqui, eu não quero comemorar nesta casa. Ele enfatizou a palavra casa, como se fosse algo sujo. Seus amigos saíram rapidamente, sem fazer contato visual comigo. A porta da frente bateu tão forte que as janelas tremeram. Eu fiquei ali, sozinho, no meio do meu próprio apartamento, cercado por comida abandonada e pratos espalhados, como se tivesse levado um caminhão virtual na cara. Isso tinha que ser o fim, tinha que ser suficiente para que finalmente Melissa dissesse algo. Ela teria que se levantar em minha defesa depois disso, não é? Melissa, ela limpou a garganta quando falou. Estava fria, distante. Você não tinha direito de jogar a casa e o dinheiro na cara dele assim, ela disse de forma plana. Você não precisava lembrá-lo de que esta é a sua casa, que o seu dinheiro paga por tudo. Isso foi baixo. Eu a olhei, vendo-a pela primeira vez de verdade. Você está brincando comigo, não está? Onde você estava quando o seu ex jogou pratos no meu bar de vinhos? Onde você estava agora quando seu filho se levantou na frente de toda a turma de formandos e começou a gritar ofensas contra mim? Melissa apenas balançou a cabeça como se eu fosse o louco da história. Você é o adulto aqui, ela disparou. Você deveria saber que não se deve brigar com um adolescente. Eu dei uma risada amarga. E você deveria saber que não se deve enterrar a cabeça na areia como uma covarde, retruquei. Mas é o que você faz, não é? Fica sentada lá em silêncio enquanto o seu ex-marido e seu filho me tratam como lixo. Pois adivinhe, cansei de ser o saco de pancadas de todo mundo. O rosto de Melissa se fechou e ela não disse mais nada. Virou-se e subiu as escadas. Depois de alguns minutos, eu ouvi a porta do quarto de hóspedes sendo batida. Na manhã seguinte, o café da manhã parecia um funeral. Melissa sentou-se à minha frente, empurrando os ovos mexidos de forma desinteressada pelo prato, evitando cuidadosamente o contato visual. Eu estava me levantando para sair da mesa quando Ethan entrou na cozinha, ainda vestido com a roupa da festa de formatura de ontem à noite. Eu senti o bafo de álcool dele, a meio caminho entre a porta e a mesa. Olhei para Melissa, esperando qualquer coisa, qualquer reação dela ao ver o filho adolescente cheirando a bebida, voltando para casa às 9 da manhã. Mas, como sempre, ela não disse nada. Apenas olhou fixamente para o prato. Onde você estava a noite toda? Eu perguntei com calma. Ethan se virou para mim, os olhos injetados de sangue, cheios de desprezo. Isso não é da sua conta, ele zombou. Você não é meu pai. Você não é ninguém. Só um espaço vazio ocupando lugar nesta casa. Então ele virou-se e subiu as escadas para o quarto. Melissa ficou lá, mais uma vez em silêncio. Eu já estava começando a achar que o silêncio fosse algum tipo de superpoder que ela possuía. A semana que se seguiu foi como tentar viver em uma casa assombrada por um poltergeist do inferno. Ethan não falou diretamente comigo em momento algum. Ao invés disso, falava de mim como se eu não estivesse lá. Pai, ele dizia para Melissa, apontando para mim, como se eu fosse um móvel. Pode pedir para o seu marido passar o sal? Ou ele entrava em um cômodo e dizia para a mãe, esse cara está no meu caminho. E ficava lá esperando eu me mover. Eu não disse nada, apenas continuei observando. 5 anos que eu havia desperdiçado tentando ser o padrasto perfeito. Agora eu estava fora. Deixem que mostrem suas verdadeiras cores. E rapaz, eu estava prestes a ver um show e tanto. No domingo, Melissa e eu sentamos para mais um jantar silencioso, quando Ethan irrompeu na sala de jantar, agitando um envelope como se tivesse ganhado algum tipo de loteria. Pai, eu passei! Ele exclamou, praticamente saltando de alegria. NYU me aceitou. Eu passei na faculdade dos meus sonhos. Eu o vi correr até Melissa, abraçando-a apertado, ambos sorrindo de orelha a orelha. Então, Ethan se virou para ela e com um sorriso de escárnio que eu jamais esquecerei disse, diga ao seu marido que ele tem que pagar a minha mensalidade. Algo dentro de mim se rompeu. Eu sorri, mas não era um sorriso quente e feliz. Era um sorriso frio, afiado. Eu não vou pagar pela sua faculdade. Eu disse claramente. Você deixou bem claro que eu não sou seu pai. Eu sou ninguém, lembra? Pois é, adivinhe. A carteira desse ninguém está fechada. Por que você não pede para o seu pai de verdade pagar pela faculdade? O rosto de Ethan ficou de um vermelho alarmante. Você é um filho da... Ele começou a tremer, as lágrimas já se acumulando nos olhos. Mas eu não senti nada. Você está fazendo isso para me punir. Você é realmente malvado. Eu fiquei lá, estranhamente calmo, enquanto ele jogava insultos atrás de insultos. Era como assistir a uma tempestade através de uma janela. Eu via o caos, mas não podia mais ser tocado por ele. Mãe, Ethan virou-se para Melissa. Faz ele pagar, ele tem que pagar. Melissa limpou a garganta, adotando aquele tom de superioridade que eu já tinha aprendido a odiar. Vamos lá, querido. Pare
Pare de brincar, ela disse para mim. Você sabe que tem que pagar pela educação do Ethan. Eu empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Eu deixei bem claro, eu não vou pagar dezenas de milhares de dólares de mensalidade para alguém que passou semanas me dizendo que eu não sou nada para ele. Alguém que me trata como se eu não existisse dentro da minha própria casa. Então, me virei e saí da sala de jantar. Os gritos de Ethan me seguiram escada acima. Eu podia ouvi-lo fazendo o que parecia ser outro show de gritaria. Pratos se quebrando, cadeiras raspando, soluços teatrais. Como pai, como filho. Eu pensei, amargamente. Sentei-me no meu quarto, ouvindo o caos lá embaixo se acalmar lentamente. Mas eu sabia que não tinha acabado. Melissa logo subiria, pronta para fazer sua parte nesse drama familiar. Como esperado, cerca de 30 minutos depois, minha porta do quarto se abriu de repente. Melissa entrou com o rosto vermelho de raiva. Estou farta disso, ela cuspiu. Farta de você e dos seus jogos. Você precisa amadurecer e pagar pela faculdade do Ethan. Eu olhei calmamente para ela, onde estava sentado na cama. Não, você e o seu ex podem se virar para pagar pela NYU. Tenho certeza de que entre os dois vocês conseguem dar um jeito. O maxilar de Melissa se contraiu e ela começou a andar de um lado para o outro, como um animal em uma jaula. Você está sendo completamente egoísta. Ele é só um adolescente, pelo amor de Deus. Você é o adulto aqui. Você tem que ser a pessoa maior. Eu a observei, lembrando de todas as vezes em que ela usou esse mesmo argumento. Seja a pessoa maior, Robert. Deixe isso para lá, Robert. Ele é só um garoto, sempre fazendo desculpas, sempre sorrindo, acenando com a cabeça e abrindo minha carteira enquanto me tratavam como lixo. Respirei fundo e soltei lentamente. Um adolescente que já sabe o que faz, eu disse baixinho. Um adolescente que deixou claro como se sente a meu respeito. Por que eu deveria investir no futuro dele, se ele não me mostrou nada além de desprezo? Melissa parou de andar e lentamente se virou na minha direção. Sua expressão estava fria. Certo, então. Vamos simplificar para você. Ou você paga pela educação do Ethan, ou vou pedir o divórcio. Ela claramente esperava que eu cedessem, que eu desmoronasse, chorasse, ou implorasse para que ela não fosse embora, para pagar instantaneamente. Isso é o que o homem melhor faria, certo? Eu dei de ombros. Ok, peço o divórcio. A expressão no rosto dela foi quase cômica. Sua boca se abriu e fechou algumas vezes, mas as palavras não saíam. Ela claramente não esperava que eu chamasse seu bluff. Eu vou ligar para meu advogado amanhã cedo, eu disse, minha voz firme. Até lá, você e o Ethan podem começar a procurar um novo lugar para morar. Melissa não disse nada, apenas ficou me olhando, quase pela primeira vez. Finalmente, sem dizer uma palavra, virou-se e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Na manhã seguinte, desci as escadas para encontrar Ethan já à mesa, esperando por mim como um tipo de emboscada. A cena estava perfeitamente encenada. Ethan, com os olhos inchados, Melissa, com aquele olhar manipulativo de autoridade que eu, de alguma forma, nunca tinha notado antes. Querido, Melissa disse com aquele sorriso manipulador. Todos tivemos a chance de nos acalmar e pensar sobre as coisas. Ethan acenou profusamente, como uma marionete bem treinada. Nós só exageramos ontem, ele disse, a voz cheia de mel. Eu fiquei na porta, sentindo uma estranha sensação de clareza se espalhar por mim. Era como se eu estivesse realmente os vendo pela primeira vez. Melissa continuou, sua voz adotando o tom razoável que ela sempre usava quando queria algo. Somos uma família. Famílias brigam, mas também fazem as pazes. E já que você foi quem escalou tudo com essa história da faculdade, significaria muito se você desse o primeiro passo para a reconciliação. Ethan entrou na conversa na hora certa. Sim, e se você ajudar com a mensalidade, isso mostraria que você realmente se arrepende e quer consertar as coisas. Eu quase dei uma risada. Eles realmente achavam que poderiam me manipular tão facilmente? Que tudo o que precisavam era de um falso arrependimento e falinhas ensaiadas sobre família? Na verdade, eu disse, tirando meu celular. Acabei de falar com meu advogado há 5 minutos. Os papéis do divórcio estarão prontos até a tarde de hoje. As expressões deles mudaram num piscar de olhos. O sorriso falso de Ethan desapareceu e seu rosto mostrou choque. O rosto de Melissa ficou daquele tom vermelho familiar de raiva. Eu me virei para Ethan. Parabéns, eu disse sem emoção. Você não vai mais precisar lidar com o seu não-pai se metendo na sua vida. Não é isso que você queria? Ethan explodiu em lágrimas, dessa vez reais. Não as falsas de antes, mas eu não senti nada. Melissa se levantou com tanta força que a cadeira quase caiu. Sem dizer uma palavra, ela subiu as escadas. Momentos depois, eu a ouvi abrindo gavetas e batendo portas de armários. Eles fizeram as malas em total silêncio, sem mais discursos abusivos,
sem mais desculpas insinceras, apenas o som das malas sendo cheias e portas sendo fechadas com força. Eu pensei que finalmente tinha acabado. Eu estava errado. As mensagens começaram naquela mesma noite. Primeiro de Melissa. Todos dissemos coisas que nos arrependemos. Vamos conversar como adultos. Depois de Ethan. Eu sinto muito se ferir seus sentimentos, mas você está sendo totalmente injusto sobre a faculdade. Quando eu não disse nada, as mensagens ficaram mais agressivas. Você está sendo obstinado e destruindo essa família. Espero que aproveite ficar sozinho com o seu dinheiro. Vai se arrepender depois, quando estiver velho e sozinho, sem ninguém. Eu não disse nada. O divórcio foi rápido, já que eu tinha me certificado de que havia um acordo pré-nupcial. Naturalmente, Melissa tentou contestar, mas meu advogado cuidou disso rapidamente. Ela não recebeu nada, nenhum centavo dos lucros do meu bar de vinhos, nenhum centavo das minhas economias. Eu ainda ouço coisas sobre eles às vezes, através de amigos em comum. Eles estão morando em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Ethan não conseguiu pagar pela NYU e agora está trabalhando em algum shopping. Melissa está lutando para recomeçar sua carreira de contabilidade, mas não está indo bem. Desde então, redecorei a casa. Me livrei de todos os móveis que me lembravam deles. O lugar parece maior agora, mais leve de algum modo. Ou talvez seja só eu, finalmente livre do peso de tentar comprar o amor de pessoas que só estavam interessadas em vender.